Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre mais um conceito de terminologias em imagens digitais. Agora a gente vai falar sobre a resolução espectral, ok? Bom, como a gente já conversou um pouco, né, sobre isso, a resolução espectral ela pode se dividir em duas fases, né? Sendo que a primeira fase são as bandas, né? São os canais, são as faixas na qual opera o sensor para poder fazer o seu imageamento nas bandas do visível, do infravermelho próximo, infravermelho médio, termal, enfim, né? É como eu havia comentado a respeito de um rádio, né? Que você fica ali no botão tentando achar aquela melhor frequência. Você achou determinado canal, né? E vai mudando, vai achando as estações. Essas estações são as bandas, né? Que vocês conseguem então ter as cores do espectro da imagem. Eu vou explicando para vocês com bastante calma, tá? Mesma coisa, né? Uma televisão, vamos supor aquelas televisões antigas, né? Que eram analógicas, com aqueles aparelhos UHF, que você fica lá tentando então achar qual que é o canal, né? Então, por exemplo, só para a gente exemplificar aqui rapidinho, aqui por exemplo, né? A gente no Landsat no satélite, a gente tem aqui no 8 as bandas do azul, né? Que estão aqui o azul, a banda 1 e o azul 2. Então qual que é o canal, qual que é a faixa? Essa aqui, ó, 0,45 a 0,52. O azul 2 a 0,52 a 0,60, né? A banda 3, a banda do verde, 0,63 a 0,69, né? Então são as faixas onde a gente tem as nossas chamadas janelas atmosféricas. Lembra que a gente comentou? Então, justamente, né? Aí a gente vem para a banda do vermelho em 0,76, 0,90. A banda do infravermelho médio 1, que está aqui 1,55 a 1,75. E aqui na 7, a infravermelho médio 2, né? De 2,08 a 2,35. E a banda 6, que é a infravermelho termal. Então ela já está numa outra faixa. Olha como já difere bastante dos valores, né? Então tá lá em 10,4 a 12,5 micrômetros, né? E aqui a relação do que é melhor se enxergar, né? Para cada banda. A gente vai ver isso já na sequência, tá? Então aqui justamente, né, essas faixas em branco aqui no espectro, né? E as faixas em cinza é justamente o que impede a formação de imagens. O que impede a formação de imagens nós havíamos chamado de bandas de absorção, né? Então, no caso aqui do nitrogênio, né? Aqui do oxigênio e do ozônio, né? A faixa aqui do CO2, do gás carbônico, da água e a somatória de todas. Então são nessas partes brancas onde eu estou passando aqui com o mouse, onde a gente tem as janelas atmosféricas, onde é posicionado o sensor para fazer o imageamento, tá? Então tem esse conceito de janela atmosférica que a gente já havia conversado e de bandas de absorção, que é o que atrapalha a formação de imagens, tá? Outro ponto muito importante, né, além do número de bandas que o satélite opera, né? Então isso é um primeiro fator de resolução espectral, as bandas em que opera o sensor. Então todos eles operam, né, em bandas do visível, infravermelho próximo, infravermelho médio. O que pode diferir é o número de bandas. Por exemplo, o Landsat 8, como vocês observaram, tem duas bandas, dois canais na banda azul, né? Coisa que outros satélites já não tem, né? O Cibers, por exemplo, não tem. E a largura, né, que vocês observaram, né? Um vai lá de 0,45 a 0,63, né? 0,65 a 0,72.
Então a gente já falou do número de bandas e da largura dessas bandas, né? Outra coisa muito importante para a gente saber em resolução espectral diz respeito à assinatura espectral. Essa é uma parte muito importante, porque ela diz respeito justamente ao comportamento do alvo, ao comportamento do objeto frente a um comprimento de onda. Ou seja, falando em linhas gerais, assim, para qual banda, né, fica melhor a gente fazer um imageamento para poder destacar mais o urbano, para qual que fica melhor para a vegetação, qual que fica melhor para uma pastagem, qual que fica melhor para um corpo d'água, e assim respectivamente, tá? E onde que é apresentado essa relação, né? Esse diagnóstico, essa característica de objeto com comprimento de onda? No gráfico que nós chamamos, esse gráfico aqui é um dos gráficos mais importantes na nossa disciplina, chamado gráfico de assinatura espectral, ok? Então, se vocês observarem, nós temos uma relação de reflectância, ok? Onde eu estou passando aqui com o mouse, por comprimento de onda, tá? Por comprimento de onda. Seja esse comprimento de onda no visível, no infravermelho próximo e aqui no infravermelho médio, que é onde existe a maior interação das classes de uso e cobertura da Terra com o comprimento de onda. São nessas três faixas: visível, infravermelho próximo e infravermelho médio. Então a gente, considerando, né, a relação solo, água, vegetação, ok? Nessas três categorias aqui e algumas subcategorias, né, que a gente pode então fazer a análise de sensoriamento remoto aplicado à análise de recursos terrestres, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui então analisando a água limpa. Olha que interessante, né? Então ela está aqui como preto. Esse gráfico aqui é do livro da Teresa Florenzano, de capa vermelha, né, da introdução ao sensoriamento remoto, muito bom por sinal. Eu tirei de lá. Então vejam, pessoal, entre 0, né, e tendendo num 100 aqui, 80, 100, né, olha só como a água ela tem um comportamento muito mais atrelado a uma absorção, concordam, pessoal? Absorção, né, do que uma reflectância, né? Se você tiver aqui, por exemplo, mais a 70 ou 80%. Não, olha só, a água limpa ela tem só 10% de reflectância aqui nessa primeira faixa aqui do 0,4, que equivale à banda do azul. Você já percebe um decaimento aqui, ó, quando a gente está na banda do verde, certo? E mais decaimento ainda para o vermelho, tendendo a uma absorção total aqui no 0,8, que seria o infravermelho próximo, tá? A gente vai ver no ArcGIS essa relação. Primeiro eu estou explicando para vocês em termos quantitativos, né, numéricos, aqui nessa relação do gráfico. Depois a gente vai lá para o programa para observar, né? E ali vai ter um exercício interessante. Ainda falando da água, levando em consideração agora a água turva, elencado aqui com a legenda da cor azul, ela tem uma certa reflectância. Ela começa aqui no azul e no verde, né, sua máxima relação de reflectância, que se a gente considerar, né, a totalidade do gráfico em 20%, ainda é muito pouco, mas é o que ela consegue, né, a água turva. Então no verde ele tem o seu pico de reflectância. E a água turva a gente pode ter uma classificação, uma relação, por exemplo, com aquela água com aporte de sedimentos, tá? Seja ele o sedimento orgânico ou inorgânico, ok? Muito bem. Aí passando, ó, essa água turva, já para a banda do vermelho, ela já diminui muito, já diminui bastante aqui a relação da reflectância, tendendo também, ao adentrar aqui a faixa do infravermelho próximo, também uma relação de absorção total, certo? Muito bem.
Falando do solo, pessoal, olha que interessante. Aquele slide que a gente tinha visto, né, da relação da reflectância do solo, né? Existe um comportamento muito distinto entre o solo argiloso e o solo arenoso. Isso levando em consideração o tamanho das suas partículas, do solo arenoso e do solo argiloso, né? Da distância entre essas partículas e também do seu teor de umidade. Então, se a gente observar primeiro o solo argiloso, são solos com partículas muito pequenas, com pouco espaço entre essas partículas, né? E, a natureza já nos mostra que a prevalecência de solos argilosos estão nas áreas mais baixas, ou seja, solos que estão mais voltados a áreas mais baixas, solos mais úmidos, ou seja, com teor de umidade maior. Então, isso reflete justamente na curva aqui de reflectância e absorção do solo argiloso, que ele tende já na banda do azul quase que uma absorção total, pouquíssima reflectância, e a sua curva de reflectância ela sobe muito pouco, né? Aqui no infravermelho próximo chega no máximo a um 10 ou a um 12, 11, 12 aqui, né, de porcentagem de reflectância, ou seja, mais com uma característica de absorção e permanece assim ao longo do infravermelho médio, né? O mesmo a gente não pode falar, por exemplo, aqui do solo arenoso. Olha que interessante, ele tende aqui na banda do azul, né, pelo comprimento de onda a uma alta absorção, ou seja, só 10% de reflectância. Tem uma curva ascendente muito rápida aqui no verde, sobe mais aqui já no infravermelho próximo, ok? Com uma curva ainda mais ascendente, e o infravermelho médio ele sobe mais ainda, tendendo então a uma estabilização aqui nessa banda, né? Seja por tamanho de partícula, as partículas dos solos arenosos são maiores, com maior espaço entre eles e menor teor de umidade. Então, com isso, o que acontece? A radiação eletromagnética que incide no solo arenoso tende a ter mais reflectância, tende a ter menos absorção. Certo, pessoal? Perfeito. Então, agora a gente vai aqui para a vegetação. A vegetação também ela é bem interessante, muito dinâmica do ponto de vista da sua variabilidade no espectro, né? Olha só, na banda do azul ela tem uma absorção também quase total, né? 5, né? Um valor aproximado de 5. Aí você tem um pico aqui na banda do verde, uma ombreira de absorção, né? Porque você tem um decaimento aqui no vermelho. E depois você tem no infravermelho próximo um comportamento muito peculiar, né? É onde de fato ocorre a fotossíntese da vegetação, né? Então você tem essa reflectância aqui no infravermelho próximo, do verde, o vermelho e do infravermelho próximo, né? O verde, aqui mais o vermelho e do infravermelho próximo, né? Ou seja, é onde de fato está ocorrendo a fotossíntese. Depois você tem uma absorção aqui no infravermelho médio, muito provavelmente por conta de algum componente de umidade da planta. Você tem mais um pico aqui nessa outra escala aqui do infravermelho médio, uma outra ombreira aqui de absorção, né? Um outro pico e tendendo novamente até chegar no infravermelho termal a uma absorção total, né? Então eu diria que é bem dinâmico, né, o comportamento da vegetação no espectro, né? E é bem interessante. Bom, mas para ficar mais interessante ainda, a gente pode vir aqui então no ArcGIS. E eu estou colocando aqui para vocês essa imagem da banda 1, a banda 1 do Landsat 8, que equivale à banda do azul 1. E de cara a gente consegue observar que tem algumas feições que estão um pouco escuras, sejam elas então vegetação, solo, né, corpo d'água, né?
que, de acordo com aquele gráfico que a gente estava vendo, né, esse comportamento mais escuro, né, ele está relacionado então aqui, né, ó, ele está relacionado, o azul ele está aqui, tá todos mais ou menos juntos, né? Muito bem. Só que existe uma coisa aqui que dá para ver um pouco melhor, né, que é a mancha urbana aqui do perímetro urbano aqui de Alfenas, concorda? Então a gente já tem como uma premissa que o urbano, formado principalmente por minerais, né, de areia, né, e que possuem telhados metálicos com alta reflectância, né, a gente consegue ver esse urbano um pouco melhor aqui na a primeira banda do azul do Landsat 8, né? Certo, muito bem. Aqui a gente tem um café também, né? Se a gente observar um pouco mais de perto, certo? Aqui o telhado, né, da Unify, muito bem, certo? Aí, ó, o que acontece? Eu vou vir aqui para a banda 2. Eu tirei um e agora, ó, olha só, a gente está na banda 2 no azul 2. Né? Então, algumas partes aqui, ó, deixa eu colocar um de novo, ó, A1 e A2, A1 e A2. Talvez a diferença da 1 para 2, né, é que algumas partes aqui ficaram mais claras, principalmente essas regiões de pastagem que estão aqui, né? Isso é comum, por quê? Porque a vegetação está começando a ter uma curva maior de reflectância, certo? Né? Então essa vegetação de pastagem, por exemplo, né? Aqui a gente tem ainda uma alta absorção, por exemplo, com culturas de eucalipto, com cultivos de café, onde a gente observa mais escura a imagem, né? Com os pés de café mais escuros, né? E o corpo d'água, ele tem até um componente um pouco mais claro, ou seja, lembra que eu falei que a água turva, né, e a água limpa, elas têm mais reflectância na banda 1, e é fato, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, olha aqui o gráfico de água turva e água limpa, né? Elas têm as suas maiores reflectâncias no azul e aqui no azul, né, no caso da limpa, e no azul e verde aqui da turva. Muito bem. Eu vou sair da 2. Então eu vou sair da banda do azul e vou para a banda do verde. Vamos ver o que acontece na banda do verde. Então estamos no azul e vamos para a banda do verde. Olha que interessante, ó. Olha só. Então a vegetação com maior vigor, com maior dossel, que é no caso aqui do eucalipto, né? Alguns fragmentos de mata, né? Algumas coisas aqui no café também aparecem mais. Maior reflectância, ó, parece que essas partes que clarearam mais são áreas relativas a pastagens, né? Com dossel bem pobre, assim, né? Uma estrutura foliar bem pequena, na verdade. Então, olha só que interessante, né? A questão, por exemplo, da água turva, olha só como que no verde ele acompanha muito bem aquele gráfico de assinatura, né? Ou seja, eu tô aqui no azul, ela é um pouco opaca, é um pouco generalizada, mas quando eu venho para o verde, ó, a gente percebe mais essa relação aqui, ó, da água turva, né? Relacionada principalmente ao aporte de sedimentos, tá? Podendo estar associada aqui a um fenômeno de eutrofização, né? Ou choveu e as bacias jogaram água para cá, né? Enfim, muito bem. A gente consegue diferenciar melhor a vegetação também das outras classes, principalmente da pastagem, tá? Quanto mais clara essas regiões aqui que eu tô colocando aqui, ó, mais uma relação de solo exposto com pastagem, ou seja, pastagem degradada. Então a gente consegue observar cada vez melhor a pastagem, tá? E consegue enxergar bem também a relação de solos expostos, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui um solo exposto, né? Relacionado aqui a um branco com altíssima reflectância,
Certo, pessoal? Muito bem. Agora, se a gente comparar aqui, por exemplo, a gente está na banda do verde, né, e colocar aqui a banda do azul, a do azul ainda a gente consegue diferenciar melhor o urbano das outras classes. Conforme a gente vai evoluindo a questão das bandas, a questão do urbano com as outras classes começa a se confundir. Então vocês vão observar isso bem agora, que eu vou tirar a banda do verde e vou colocar a banda do vermelho. Olha só o que acontece. Agora nós estamos na banda do vermelho, tá? Então a gente tem ainda uma curva de absorção na vegetação, tá vendo? Por que com a curva de absorção? Porque a gente está vendo essas partes mais escuras são vegetação e é aqui que ocorre a fotossíntese, né? Aqui mais uma vez, ó, a gente consegue diferenciar bem os pés de cafés mais velhos, né? Os que estão mais vigorosos, aliás, né? Enfim. E a questão da absorção no corpo d'água, isso é importante a gente dar uma olhada aqui, que já começou a tender para uma absorção total naquele gráfico que eu estava mostrando para vocês, né? Olha aqui, olha aqui a água turva e a água limpa, ó. Eles já estão tendendo a uma curva descendente de água limpa e água turva para uma curva descendente tendendo a uma absorção total, tá? Porque ó, vou comparar aqui, por exemplo, com a banda do verde. Olha aqui que interessante o Lago de Furnas, ó, né? Olha como a gente observa muito melhor o aporte de sedimentos no verde, e na banda do vermelho tá bem mais escura, tá vendo? Então, a gente não observa bem o aporte de sedimento, mas por outro lado, né, o solo exposto está aparecendo mais, as outras pastagens, e o lago está ficando mais escuro. Então né, o vermelho é uma banda muito interessante para a gente diferenciar o próprio Lago de Furnas das outras feições, né? Então já começa no vermelho. E eu já adianto para vocês que essa relação ela tende a ficar mais contrastada ainda, né? Então vejam aqui, ó, né, as pastagens em tons mais claros, os tons muito claros, então já estão relacionados ou a pastagem degradada ou a solo exposto mesmo, ok? A questão aqui do urbano já não está tão legal para diferenciar quando a gente compara, por exemplo, com a banda do azul. Olha só que bonitinho a banda do azul, ó, né? A gente diferencia bem o periurbano aqui, né? A mancha urbana. A hora que a gente coloca o vermelho, a gente já, em termos de urbano, já não dá para diferenciar bem, né? Então, agora eu vou colocar para vocês a banda do infravermelho próximo, né? Então eu vou tirar aqui a do vermelho. E olha o que aconteceu, olha que coisa doida, né? Que coisa maluca, né? Agora vocês estão falando, como assim, gente? Como assim a imagem ficou toda clara? Por quê? Os elementos solo, vegetação, principalmente solo e vegetação, nesse caso aqui, ó, se a gente voltar ao gráfico, olha aqui, ó, a gente tem um pico de reflectância aqui, ó, e o solo também está com um comportamento já exponencial para reflectância, né? Então são as maiores expressões, pelo menos aqui na vegetação, tá? Por quê? Por causa, mais uma vez, da atividade fotossinteticamente ativa, que vai dar esse caráter claro aqui no infravermelho próximo. É onde, digo mais uma vez, onde ocorre de fato os processos de fotossíntese, tá? Agora, em relação ao corpo hídrico, a gente não vê nada de aporte de sedimentos. Por quê? Porque se a gente voltar no gráfico aqui, ó, no infravermelho próximo, tanto a água turva quanto a água limpa já adentraram a região de absorção total, né? Olha só que interessante. E essa é uma banda que pode nos auxiliar também a diferenciar mais uma vez, né, o corpo d'água, né, das demais classes de uso, né? Então, por exemplo, para o mapeamento, para uma classificação, essa é uma imagem que vai ajudar muito a gente para diferenciar
o Lago de Furnas é um corpo hídrico com as outras feições. Agora olha só como a coisa engana, né, gente? Olha que interessante aqui, ó. Se a gente observar aqui esse branquinho, esse aqui também, né? Os desavisados vão me falar que é solo exposto. E não é solo exposto, né? Porque aqui nessa banda, quanto mais claro aqui, né, a gente tem mais vigor da vegetação, né? Mais reflectância da vegetação. E não tem solo exposto aqui. O solo exposto, ele vai aparecer quando a gente tem feições mais escuras, ó. Por exemplo aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Por causa, mais uma vez, da curva de reflectância, ó. Tá vendo? Olha só que interessante, né? Outra coisa muito legal para a gente ver são as plantas aquáticas, né? Que estão aqui, ó. Estão presentes aqui, ó. Né? Os aguapés, né? Aqui as plantas que estão aqui, a gente consegue ver nessa banda, que é uma banda que ela tem a maior expressão de reflectância, né, para a vegetação, como eu disse, né, gente? Então fica bem legal mesmo para ver, né, plantas aquáticas, né? A gente olha aqui, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó, né? Toda essa parte que está aqui, ó, são plantas aquáticas. Que essa banda, a banda do infravermelho próximo, tem essa capacidade de reconhecer plantas aquáticas, né? Por quê? É a maior banda, né, de expressão para reconhecimento de sensoriamento remoto para vegetação, né? E todas essas partezinhas escuras aqui são açudes, pessoal, tá vendo? Então ele diferencia muito bem aqui, ó, se vocês notarem, né? Então, muito bom. Tá? Agora vamos mudar aqui, por exemplo, dessa banda, e eu vou colocar aqui a banda do infravermelho médio, né? Eu vou tirar, então, olha só que interessante, a gente faz a relação da análise qualitativa dessa imagem, tá? Para uma análise quantitativa, ou seja, comparando com aquele gráfico de assinatura espectral. Então vejam bem, eu tiro aqui a banda agora do infravermelho próximo e coloco a banda do infravermelho médio, né? Olha só que interessante. Então a vegetação voltou a ter um pouco de absorção aqui nessa banda, né? A água, né, de qualquer modo, ela já foi, né? Já foi lá para absorção total. A gente tem diferenciações entre solos, regiões com solo exposto, uma pastagem mais degradada, como a vegetação, né, que a gente observa aqui, né? Por quê? O gráfico aqui de solo exposto, de solo arenoso, né, que prevalece aqui, ó, ele já está um pouco distante do gráfico de vegetação que não estava ocorrendo aqui no infravermelho próximo. No infravermelho médio ele se distancia mais, se vocês perceberem. Tá vendo? Tá? E mais uma vez, né, para a gente poder perceber aqui o urbano e diferenciar das demais classes, tá bem ruim, né? Fica bem pobre para a gente diferenciar. Diferente, por exemplo, se a gente colocar aqui a banda do azul, né? Olha só, então a banda do azul ela ganha de todas aqui para fazer a diferenciação do urbano, né? Olha que interessante. A gente consegue também ainda ver um pouco de plantas aquáticas aqui, né? Aqui também a gente consegue ver, então ainda tem é verdade, né, que a gente tem um pouco mais de absorção aqui se a gente comparar com a banda do infravermelho próximo, né? Mas a gente ainda nota que a presença da planta aquática, né? Ó, olha só, então vou colocar aqui, ó, olha que interessante, né? Ela ainda reconhece, tá? Mas, por exemplo, eu vier para a banda 4, aqui vai ficar bem pobre, ó, né? Fica bem ruinzinha, né? Se eu vier aqui para a banda 3, ó, também acaba que mistura bastante, né? A relação do solo exposto aqui também fica bem legal, né? Olha aqui um solo exposto, uma área colhida, provavelmente de cana, né? Que a gente tem aqui bem branco, né? Dá para diferenciar bem e faz jus aqui, por exemplo, ao comportamento do solo arenoso aqui, ó, do solo exposto que está aqui, né, gente? Então é isso aqui, ó, tá?
Então, e aí continua, né? Eu vou, por exemplo, para a banda do 7, né? Não tem muita mudança. Vamos ver aqui. Estamos agora na banda 7. Um pouco mais ainda de absorção em relação às outras feições vegetativas, principalmente em função da banda principalmente em função do teor de umidade, né, dessa banda, né, da vegetação, aliás, né, e é isso, tá? Então, acompanhando mais uma vez a tendência desse gráfico aqui, ó, né, tendendo então a uma maior reflectância por uma menor reflectância até a vegetação chegar no seu ponto de absorção total, ok? Bom, ainda falando sobre a resolução espectral, existem duas categorias de imagens em sensoriamento remoto, pessoal. Isso é interessante, né? Que cabe bem agora essa discussão aqui, né? Imagens multiespectrais, tá? E imagens pancromáticas. Muito bem. É o seguinte, né? Porque vai ser logo a sequência da próxima análise que a gente vai ver lá no ArcGIS. Essas imagens multiespectrais dizem respeito às diferentes imagens que a gente acabou de ver, sejam elas do azul, do verde, do vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio. Então são imagens em diferentes bandas, certo? Vamos ver aqui, é isso mesmo, imagens em diferentes bandas, tá? E as imagens pancromáticas, pessoal, agora a gente está vendo o termo na mídia, né? A pandemia, né? De vez em quando a gente vê na televisão jogos pan-americanos, ou seja, o pan, né? Ele acaba pegando todas as bandas. No caso, é uma imagem, tá? Em uma única banda. Uma imagem em uma única banda. Mas como assim, professor? É o seguinte, tá? Então, pegando, por exemplo, aqui a imagem multiespectral, vai ter lá a divisão. Essa divisão aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o slide. Essa divisão aqui, ó, aqui, ó, uma imagem para essa aqui, uma imagem nesse canal aqui para o azul, outra para o azul, outra aqui para o verde, outra aqui para o vermelho, outra para o infravermelho próximo, né? Outra para o infravermelho próximo, perdão. Então, ó, azul, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, né? Muito bem, tá? Na pancromática, o que acontece? A gente tem uma única banda, por exemplo, que vai do 0,4, né, que equivale ao vermelho, né, 0,4 a 0,85, né, 0,85, um exemplo, uma imagem só. Então o que acontece? A banda pancromática, pessoal, tá? A banda pancromática, ela é uma imagem só em uma única banda, tá? E qual que é a característica, por exemplo, da imagem multiespectral, né? O tamanho do pixel no Landsat 8 nós temos 30 metros, certo? Na pancromática nós temos a metade da resolução espacial, ou seja, 15 metros, tá? Então olha que interessante, a pancromática ela é preta e branca, ela pega todas as bandas do visível numa única imagem e ainda com 15 metros, né? E a gente pode combinar ela, por exemplo, com as diferentes faixas e canais aqui da multiespectral, né? Então, vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo, as multiespectrais é o que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Acabei de mostrar.
Então a gente tem aqui a do azul, né? Azul 2, né? Depois eu venho aqui verde, né? Depois eu venho aqui verde, vermelho, depois eu venho aqui infravermelho próximo, né? Depois eu venho aqui do infravermelho próximo, infravermelho médio 1, tá? Infravermelho médio 1, tá? Certo? Então são em diferentes faixas, Agora, se eu vier para essa imagem, a banda 8 do Landsat 8 é a banda pancromática, né? Então vamos analisar, por exemplo, a banda 7 aqui, ó, que eu coloquei. Ela é igual a todas as outras em relação de linhas e colunas, só vai mudar a assinatura espectral, como eu acabei de explicar. Mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nas suas propriedades, ó. Então, ó, tamanho do pixel, 30 metros, 112 megas, 7.631 por 7.751 linhas e colunas, né? Ou seja, tudo igual, mas em diferentes bandas, né? Notem aqui, ó, 30 metros com 112 megas. Agora aqui na pancromática, que eu vou já mostrar para vocês a diferença delas, dobrou praticamente o número de linhas e colunas, pessoal. Olha que interessante, foi para 15.000 por 15.000. Olha o tamanho do pixel aqui, ó, 15 por 15, né? Então, aqui uma imagem que pegou todas as bandas com 15 por 15. E ela aumentou pra caramba aqui, então, a sua capacidade, né? Agora está aqui em 451 megas. Tá vendo, pessoal? Vamos analisar mais de perto, então, essa banda pancromática. Olha que interessante. Olha só que legal, né, gente? Olha que interessante. Aí eu venho aqui, ó, um pixel de 15 metros. Olha só como dá para ver melhor as coisas. Olha aqui os loteamentos aqui no Recreio, né? Ó, já perto aqui do Campus 2, aqui da Unifal. Aqui a Unify mais uma vez, né? E aí eu venho aqui na relação do tamanho do pixel, pego sempre esse padrão aqui do telhado da Unify, né? Vamos ver aqui com calma. Vou pegar uma banda aqui que mais parece aqui, ó. Por exemplo, essa aqui. Olha só. Ó, tá vendo? Ó, tá aqui 30 metros e pixel, 15 metros e pixel. Então você tem uma relação de resolução espacial que praticamente dobra, né? Com imagem pancromática, ó, mais uma vez. E aí, ó, o que dá pra ver? O que dá pra ver nessa imagem? Praticamente tudo, né? O que os nossos olhos mais se assemelham. Porque os nossos olhos, eles observam todas as feições, objetos na Terra com todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo. Tá vendo, pessoal? Então, a gente tem um ganho bem interessante aqui com essa imagem pancromática. A gente tem 3 bandas em uma imagem só. Olha aqui o café, né? Olha aqui, ó, o lago de Furnas, né? Então é uma imagem bem interessante. Certo, gente? Aí é o seguinte, se eu venho aqui, por exemplo, e coloco, eu vou juntar, vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar a banda do azul, a banda do verde e a banda do vermelho num canal que a gente chama de RGB, Red, Green, Blue, né? No RGB, ou seja, nesses filtros, olha só, eu misturei 3 bandas. Olha só a imagem que a gente tem. Agora sim, ó, agora sim a gente tem uma cor bem próxima do que os nossos olhos estão mais acostumados. Olha aqui a questão do aporte de sedimento, como ele separa bem, olha só. Aqui é uma região com açude, ó, então não tem tanto essa relação com a eutrofização do lago também, ó. Tá vendo, ó? Olha como tá bem interessante aqui, né? A gente vê bem as pastagens, né? Bem o solo exposto, os telhados metálicos, aqui as plantas de café, né? Bacana. Então cada composição ela tem uma aptidão. Eu enxergo a melhor aptidão, por exemplo, para essa composição, justamente o aporte de sedimentos. Olha que legal, como ele separa bem, né? Ó.
né? Então fica bem interessante mesmo para a gente analisar, certo, gente? Muito bem. Aí eu vou tirar aqui essa banda aqui do 234, que a gente chama de cor real. Eu vou colocar duas da infravermelho média e uma infravermelho próxima. Vamos ver o que vai acontecer. A gente juntou alguns componentes de absorção da vegetação, comportamento do solo, e aí olha que legal, ó, né? Aqui fica bem interessante para a gente analisar a vegetação também, ó. Tá vendo? Aporte de sedimento já não fica legal, né? Por quê? Porque a água já está em processo de absorção, né? Olha só que interessante, né? A relação de pastagem também fica bem legal para a gente ver nessa composição, né? Ó, fama, né? Fama. Aqui os cafés, né? Vou até colocar mais para cá, né? Para a gente ver melhor. Café. Aqui. O café Ipanema, por exemplo, né? Ó o café Ipanema aqui, ó, né? Dominando toda essa parte aqui também. Lembrando que as vegetação que estão com um teor mais escuro, né? Eles são vegetações mais vigorosas, né? Então são plantas mais antigas, né? Foram colocadas. A gente pode fazer uma relação de previsão de safra também com essas informações. Olha aqui o solo exposto aqui também, ó, tá vendo? Ó? Provavelmente uma área colhida de alguma outra cultura, né? Muito bom. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui a 654, né? Também relacionada ao vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio. Todas essas feições em rosa agora são pastagens, né? Para a gente analisar. Então é uma banda bem interessante para diferenciar pastagem, por exemplo, né? Então quanto mais a gente tem essa tonalidade de roxo aqui, ó, mais umidade a gente tem no solo, e quanto mais claro, mais o solo é exposto, né? Aqui para a gente diferenciar um urbano não é tão legal, não é uma banda muito bacana para a gente ver, mas para separar a feição do Lago de Furnas ela é muito boa, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, no 234, gente, olha que interessante para a gente separar o urbano, ó. Fica bem legal, por quê? Porque ela tem um componente da banda azul, né? Só por isso, né? Se eu subir aqui, ó, e chegar aqui, por exemplo, aqui também, que a gente vai colocar agora o verde, vermelho e infravermelho próximo, a gente combina aqui, né, com as outras bandas. Deixa eu colocar aqui, vou tirar essa de baixo. Tem gente que gosta bastante de analisar esse vermelho aqui, ó, porque tá pegando o pico de reflectância da vegetação no infravermelho próximo por causa das atividades fotossinteticamente ativas. E aqui a gente tem uma diferenciação bem legal da vegetação, né? Então, para termos usos agrícolas, essa é uma composição bem interessante, né? É um pouco subjetivo, tem gente que prefere a outra, né? Então aí vai de cada um. Aqui a questão da pastagem, né? Em relação à vegetação também fica bem legal para a gente separar, que são essas classes mais turvas aqui, com outras cores mais acinzentadas, tudo pastagem, gente, né? Então fica bom para diferenciar também, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que dá para falar aqui. Então, voltando, perguntar, né, se vocês entenderam essa parte, né, da parte da assinatura espectral, a relação de cada banda para cada feição, né, que reconhece melhor. É uma parte bem legal, bem interessante do sensoriamento remoto, né? Então, esse slide é bem interessante também, porque apesar da grama sintética ter a mesma cor, a hora que a gente aplica, por exemplo, uma banda do infravermelho próximo, olha só como que vai ficar aqui então a grama sintética aqui, né? Mas o restante da vegetação, de fato, ela vai refletir no vermelho. Então fica bem legal, né? Por quê? Porque como eu vou repetindo, né? O pico, né, de reflectância da vegetação, ele se dá no infravermelho próximo, né?
Então por isso que a gente tem essa cor aí. Muito bem. Falei, né, das bandas. Todo satélite tem a sua banda pancromática, tá? Falei aqui da relação das bandas, tá? Dos canais, né, das faixas. E a gente já falou aqui de resolução radiométrica, né, pessoal? Dá pra gente falar um pouco de resolução temporal agora, tá? Sendo que ela nada mais é do que o tempo de revisita desse satélite para imagiar a mesma área depois de determinado tempo. Então tem que verificar muito bem a relação de escala que você vai trabalhar, mas do objetivo do trabalho, da pesquisa que você vai desenvolver, porque você vai, por exemplo, tem aquele fenômeno de Brumadinho, de Mariana. Você precisa de um satélite que tenha uma revisita muito rápida, tá? Porque os fenômenos estão sendo dinâmicos, estão sendo rápidos. Um derramamento de óleo, mesma coisa, né? Agora, se o objetivo é outro, ou seja, eu quero avaliar o crescimento das cidades, da micro-região de Alfenas, né, a evolução da mancha urbana de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, né, um deflorestamento de ano a ano, eu posso usar, por exemplo, o Landsat, que vai ter 26 dias, por exemplo, de revisita, né? Então aqui a gente tem a revisita. Então o Iconos 3 dias, Landsat 16, o Sibers 26, o Indiano 22, né? Notem que os satélites com maior resolução espacial, né, no caso o GeoEye e o Iconos, né, eles têm também uma resolução temporal bem alta, né? Então é isso, pessoal. Acho que é isso. Então só colocando mais um slide falando de resolução temporal, certo? Então é a revisita dos mesmos, né? Aqui tem alguns satélites também, o Sentinel, Sibers, Landsat, tá? Então é isso.